Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez e depois iremos para a meditação na palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Pai, pelo tempo de louvor que o Senhor nos concedeu a graça de podermos Te adorar. Pedimos agora, Senhor Deus, pela meditação em Tua Santa Palavra, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós e também, ó Pai, um espírito quebrantado para obedecermos a Tua Santa Palavra conforme a Tua vontade para a Tua glória. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 18. Estamos estudando sobre a oração e domingo passado nós iniciamos falando sobre a vida de Abraão, que foi também um homem de oração. A oração, como já tenho falado, é uma palavra composta por duas raízes. Orar, que vem da ideia da oratória, falar, ou seja, falar com Deus. A oração envolve a nossa fala com Deus e também envolve a segunda parte da palavra, que é a ação. Temos que ter atitude, temos que agir também. Não é somente falar. Às vezes nós pensamos que a oração é só falar com Deus e pronto, está tudo resolvido. Não é bem assim. Senão a palavra não seria oração, seria só orar, certo? Mas como a palavra é oração, nós temos que também agir. Não é que Deus precisa da nossa ajuda para fazer alguma coisa. A Bíblia nos mostra exemplos de que Deus não precisa da nossa ajuda. Até mesmo quando o ser humano não tem a esperança ou a fé que algo aconteça, Deus pode fazer. Mesmo sem o ser humano acreditar que aquilo pode ser feito. Não sei se vocês lembram da história de um paralítico, que tentava ser curado lá no tanque, e quando o Senhor chegou e perguntou se ele queria a cura, ele disse: não tem ninguém que me bote lá no tanque. Quando a água é agitada, os outros vão na minha frente e os outros recebem a cura. Ou seja, ele não tinha fé para ser curado. Mas o Senhor Jesus disse o quê? Levanta, toma o teu leito e anda. Ele foi curado. Então, mesmo sem aquela pessoa ter a fé de ser curado, Deus curou. Então, Deus pode fazer coisas mesmo sem a nossa participação, sem a nossa ação, certo? Mas isso não seria oração. A oração envolve a nossa parte. Nós temos que agir, nós temos que fazer a nossa parte, não a parte de Deus. Nós temos que entender qual é a nossa parte na oração e temos que entender qual é a parte de Deus. A de Deus nós deixamos com Ele. E a nossa é responsabilidade nossa fazer, certo? Eu vou tentar dar um exemplo agora para ser mais claro, que a gente fica muito teórico e a gente fica sem compreender. Um exemplo. O agricultor pede chuva a Deus. Ele vai orar, diz: Senhor, manda chuva. Só que o agricultor não vai plantar. O agricultor vai colher o quê? Nada. Mesmo que Deus faça parte dele, nesse exemplo, mande chuva, mas esse agricultor ele não vai desfrutar da resposta de Deus. Entenderam? Ele não vai desfrutar das bênçãos de Deus, porque ele não agiu. Deus não vai mandar a chuva de espiga de milho, vai? Já prontinha? Não, ele vai mandar a água e o agricultor tem que ir lá e agir, fazer a parte dele. Tem que preparar a terra, tem que brocar, tem que aradar se for preciso, tem que adubar a terra se for preciso, dependendo da realidade de cada um. Ou, resumindo, tem que plantar, ele tem que fazer a parte dele. Senão, ele não vai desfrutar das bênçãos de Deus, das respostas de Deus às suas orações. Então, isso é um exemplo bem simples, mas que dá uma clareza à ideia da oração. Temos que falar com Deus, mas também temos que agir. Então, nós vamos ler esse texto, Gênesis capítulo 18, para relembrar o contexto da vida de Abraão e o texto que estamos nos baseando para falar sobre a vida de oração de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore.
Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Mesmo que Sara não quisesse ter esse filho, ela teria. Entenderam? Por quê? Porque Deus disse que ela ia ter. E acabou a história. Se ela tivesse se privado de Abraão durante esse ano, então vamos ver se Deus realmente pode. Não vou ter nenhum relacionamento íntimo com Abraão. Sara dissesse assim. Ela mesmo assim teria o filho, sim ou não? Sim. Entenderam? É esse o nosso Deus, o Deus em quem nós cremos. Porque olha a pergunta que ele fez com a resposta automática. Há coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. Deus pode fazer tudo que ele quiser. Então, mesmo que Sara não quisesse, ela teria esse filho. Porque Deus disse que ela ia ter. Irmãos, quando você vai orar a Deus, essa é a ideia que você tem que ter na sua mente. E Deus é o Deus dos impossíveis. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Não é tudo o que eu quero. É isso que tem que ficar claro na nossa mente. Quando eu vou orar a Deus, eu tenho que confiar que Ele vai fazer o que Ele quer. O que é melhor para mim. Se Ele não atender a oração que eu faço, é porque não é o melhor para mim. Ou ainda não é o tempo de eu receber aquela bênção. Deus tem um tempo para todas as coisas. Mas você tem que entender que não há coisa demasiadamente difícil para Deus. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Sara duvidou, ela se riu. Eu vou dar à luz, sendo já velha, e também velho meu marido? Duvidou. Ela não tinha fé para alcançar essa graça. Tinha? Não. Mas Deus disse, daqui a 1 ano voltarei a ti, e Sara terá um filho. Depois que Deus diz uma coisa, irmãos, depois que Ele diz que aquilo vai acontecer, como diz o nosso ditado popular lá do interior, pode amarrar o burro na sombra. Fique tranquilo, porque vai acontecer. Não tem dúvida, não tenha dúvida disso. Então, quando nós falamos a respeito da salvação, creia no Senhor Jesus e será salvo. Você vai morar no céu. Por quê? Porque quem disse foi Deus. Foi Deus quem prometeu a salvação a todo aquele que crê em Jesus. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir a parte dele. Você tem que fazer a sua, que é o quê? Crer no Senhor Jesus. E aí você vai alcançar a salvação. Então, precisamos ter esse conhecimento de Deus para confiar na mão poderosa dEle. O que Ele quiser fazer, Ele faz. Então, quando você ora, confie, descanse, lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Se você creu no Senhor Jesus, você é filho de Deus. Ele vai cuidar de você da melhor forma possível. Quem é um pai que não cuida bem do filho? Só se for um pai desnaturado. Que, em suma, se a gente for analisar, não é um pai. Não, mas é filho biológico dele. Nem todo pai biológico é pai. Entenderam? Porque para ser pai, você tem que ter as características de pai. Você tem que desenvolver aquelas características, aquelas habilidades de pai, realmente. E Deus é o maior exemplo de pai. Então Ele vai cuidar dos seus filhos. Se você crê no Senhor Jesus, você é filho dele. Ele vai cuidar de você. Creia nisso e confie nele.
Então Sara, receosa, o negou, dizendo, ficou com medo, né? Não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Você não pode enganar a Deus, você não pode esconder nada de Deus. Ele vê tudo. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Não, Deus não ia esconder de Abraão o que ia fazer, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Você observa que Deus ele é maravilhoso, né? Ele ouve realmente o nosso clamor, a nossa oração, né? Abraão estava aqui angustiado, porque lá em Sodoma habitava o sobrinho dele, a família do sobrinho, e pessoas que precisavam de salvação também. Então Abraão estava preocupado, angustiado com o que ia acontecer com aquele povo. E Deus, ele dá a liberdade para você clamar a ele, você falar com ele, abrir seu coração e se derramar diante do Senhor. Senhor, essa é a minha aflição, essa é a minha angústia. Isso é o que está apertando o meu coração e eu quero colocar diante do Senhor. E Deus, com toda a paciência do mundo, ele faz o quê? Escuta, porque ele não está com seus ouvidos tapados para não poder ouvir. São os nossos pecados que nos separam de Deus, como diz Isaías 59:2. Os nossos pecados nos separam, mas ele não está surdo, ele pode nos ouvir. E com toda a paciência do mundo ele escuta. Você observa nesse diálogo aqui de Abraão com Deus, nessa parte, a paciência de Deus em ouvir o clamor de Abraão. Versículo 26, então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais a Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Se você orou a Deus, Deus te respondeu, você continua angustiado, ore de novo. Foi isso que Abraão fez. Ele estava ali com aquela angústia, orou a Deus, Deus respondeu no versículo 26. Sim, se eu achar 50 justos, eu não vou destruir a cidade, por amor daqueles 50 justos. Abraão continuou aflito, o que foi que Abraão fez? Orou de novo. Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Mas você observa nas palavras de Abraão a humildade, o quebrantamento. Abraão não orava por cima, como que tivesse autoridade para fazer alguma coisa. E observe que Abraão, ele é conhecido mundialmente, historicamente, biblicamente, como o pai de quê? Da fé. E olha como é que o pai da fé ora a Deus. Eis que me atrevo. Ele está reconhecendo que é como se estivesse sendo ousado demais, atrevido demais ainda em continuar falando com Deus. E eu que sou pó e cinza. Era o símbolo de humilhação. Abraão está dizendo, Senhor, humilhado aqui ao Senhor, eu vou orar mais uma vez. Ele não ora como alguns que nós vemos hoje, eu ordeno, eu exijo a minha bênção. Como algumas pessoas têm orado e ensinam outros a orar assim, como se fosse uma autoridade máxima e pudesse mandar Deus fazer alguma coisa. Não é assim que funciona a oração. Você observa na Bíblia, os homens e mulheres fiéis a Deus que oravam com humildade, com quebrantamento, com respeito, com temor. Não é medo, é respeito a Deus.
porque Deus é a autoridade máxima. Quem é o ser humano na terra que pode fazer tudo o que quer? Existe? Não. Mas Deus pode. Há coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. Então, quando você ora a Deus, você tem que botar na sua mente que você está falando com um ser todo-poderoso, o mais poderoso de todo o universo, que pode até lhe destruir assim, ó, se ele quiser. Então, você tem que ter respeito para falar com Deus. Você tem que ter reverência. Tem que se humilhar aos pés de Deus. Não é mandar Deus fazer alguma coisa. É se colocar diante dele com humildade. Então ele diz: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Então Abraão, mais uma vez, coloca a sua angústia diante de Deus, e Deus, com paciência, responde: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais a Abraão. Abraão continuou ainda aflito, na dúvida. Será que realmente Deus vai destruir a cidade? Aí, mais uma vez ele faz o quê? Ora de novo. E se porventura houver ali 40, Deus, com toda a paciência, respondeu: não farei por amor dos 40. Abraão, ainda aflito, ora de novo. Vocês estão entendendo essa aflição de Abraão? Enquanto você está aflito, irmão, angustiado, ore. Seja persistente na oração, até que você fique em paz. Pode ter certeza que Deus, na sua infinita paciência, Ele vai te ouvir e Ele vai te responder, segundo a vontade dEle. Insistiu: não se ire o Senhor. Olha, mais uma vez, a humildade dele. Falarei ainda, se houver porventura ali 30, o Senhor, com toda paciência, responde de novo: não farei se eu encontrar ali 30. Abraão, ainda aflito, continua fazendo o quê? Orando, falando com Deus. Eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Abraão, ainda aflito, mas com toda a humildade, quebrantamento, reverência ao falar com Deus: não se ire o Senhor, e se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, o Senhor, com toda a paciência, respondeu: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Agora Abraão encontrou paz. Orou, Deus respondeu, até que ele sentiu paz. E aí ele cessou de falar com Deus, parou de orar. Então, se você está aflito, ore, até encontrar a paz. Deus vai te dar a paz. Deus não vai dizer: deixa de besteira, rapaz, pare nesse negócio de estar só me perturbando, né? Não. Quantas vezes você orar, Deus vai estar lá, pronto para lhe responder, pronto para lhe ouvir. Lembre-se como foi que Abraão orou, né? Com humildade, com quebrantamento, com reverência a Deus. E Deus, com toda a paciência, não foi reclamar com Abraão, não foi repreender Abraão, que é uma desta insistência besta, né? Como nós, seres humanos, às vezes não temos paciência de ouvir os nossos filhos, as angústias dos filhos, ou o marido não tem paciência de ouvir as angústias da esposa, ou vice-versa. A gente já fica logo zangado, né? Ah, deixa eu perturbar aqui, né? Quando um menino está ali chorando por alguma coisa, você não sabe nem o que é, deixa eu perturbar que papai está trabalhando, não tem tempo não. A mamãe também está fazendo as coisas, não tem tempo para você não. E os filhos precisando dos pais. Deus, por isso que Ele é o maior exemplo de pai. Que toda a nossa angústia, todo o nosso clamor, Ele está lá, paciente, ouvindo e nos trazendo a paz. Até que Abraão sentiu essa paz e voltou. Deus, Ele é assim, irmãos. Ele nos dá paz. Você precisa descansar, orar a Deus e descansar, acreditando, crendo, confiando que Ele vai fazer sempre o melhor por nós.
Abraão, ele hospeda o Senhor no seu coração, né? Entre os habitantes do deserto, no Antigo Oriente, hospedar um viajante era uma honra disputada. E a maneira acolhedora com que Abraão recebeu aqueles viajantes demonstra bem essa tradição, né? E nas Escrituras nós encontramos muitos outros exemplos de hospitalidade. A ocasião se tornou especial com a chegada dos 3 visitantes, mas o local em que tais fatos se passaram também se reveste de um significado muito especial na experiência de comunhão entre Deus e Abraão. Foi ali que Abraão edificou um altar ao Senhor assim que ele chegou em Canaã, o lugar onde Deus também proferiu o pacto abraâmico. Foi tudo ali. Anos mais tarde, Jacó enterrou os seus ídolos também naquele lugar. E exatamente ali as bênçãos e as maldições foram reafirmadas. Assim que Israel, né, entrou na terra prometida. O povo judeu entrou na terra, então foi ali reafirmado as bênçãos e as maldições. Então era um lugar especial, né? Esse lugar onde Abraão, né, se encontrou ali com o Senhor e teve esse diálogo, essa oração, podemos dizer assim. Embora existam várias interpretações e dúvidas a respeito desse aparecimento, não temos dificuldades em aceitar que o Verbo de Deus estava ali, na presença de Abraão. O Verbo de Deus, ou seja, o Deus encarnado. Vocês observaram que esses anjos que apareceram, eles se alimentaram? Observaram no texto? Eles trouxeram comida e eles comeram. Então eles estavam ali em carne, não era uma aparição em espírito. Não era uma visão. Eles comeram. Assim como o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, para provar que ele ressuscitou em carne, ele também se alimentou. Lembram disso? Então aqui era uma prova de que esses seres que apareceram ali a Abraão, um deles era o próprio Senhor, que foi encarnado lá no Novo Testamento, né? O Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Se pessoalmente, né, ele se manifestou ali a Abraão, pessoalmente, na companhia de 2 dos seus anjos. A extraordinária hospitalidade demonstrada por Abraão, por um lado, pode ter sido apenas pelaquela questão cultural, né, que eles tinham. Mas, por outro lado, pode ter sido movido pelo entendimento que ele teve de quem realmente eram aquelas pessoas. Você observa que eles estavam ali, Abraão estava ali e eles apareceram. Eles não vieram assim de longe, Abraão viu, lá vem aqueles homens ali, vou esperar eles chegarem. Eles apareceram. Foi algo diferente, extraordinário. Não era um visitante comum como outros que vinham pelo caminho e as pessoas avistavam de longe. Eles simplesmente apareceram ali a Abraão. Então, esse entendimento de que era algo diferente também pode ter movido Abraão até essa hospitalidade diferente que ele teve, né, de querer realmente hospedar bem aqueles homens. E Abraão ele foi ricamente abençoado, né, com aquela visita. Qual tipo de acolhida o Senhor tem recebido em nossas vidas? Qual tipo de acolhida nós temos dado à mensagem da palavra de Deus em nossa vida? Será que o nosso coração tem recebido bem a palavra de Deus? Como a Bíblia nos adverte, né? Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deus diz que nós temos que amolecer o nosso coração, quebrantar o nosso coração ao ouvir a voz dele, ao ouvir a sua palavra. A voz de Deus é a palavra de Deus. Não é uma voz miraculosa que nós vamos ouvir, não. É a Bíblia. Ele está dizendo assim, quando você ouvir a Bíblia, amoleça o seu coração para receber a palavra. Com alegria, com humildade, com quebrantamento, para se submeter à palavra de Deus. Eu já falei para os irmãos sobre esse livro, né, que é bem interessante, sobre a oração. Ele é uma pergunta. És tu, Senhor? Se eu não estiver enganado, o autor é o Gary Gilley, parece. Não estou bem lembrado. É uma pergunta que é
esse livro vai trazer a ideia de que para você entender a resposta de Deus. E o que eu achei bem interessante que esse autor falou lá é que muitas respostas que nós precisamos ouvir já estão na Bíblia. E às vezes nós pedimos a Deus respostas de coisas que Ele já disse na sua palavra. E essas coisas que já estão respondidas lá, eu não preciso mais nem orar por aquilo, porque já está lá. Eu só preciso obedecer. Nós geralmente citamos aquele exemplo, né, do que comunhão há entre a luz e as trevas, do crente com o incrédulo. Um jovem se interessa por uma jovem descrente e quer namorar com uma descrente. Pode isso? Pode, mas não deve, né? Que tudo pode, né? Mas não deve fazer. Por quê? Porque Deus já disse que não pode, que não deve fazer aquilo. Um crente namorar com um descrente. Então, o crente vai orar a Deus ainda para saber se há vontade de Deus namorar com aquela descrente? Não, Senhor, aí você vai questionar Deus, né? Não, Senhor, mas é porque é de uma família boa, a menina de família, gente boa demais, não vive de festa, de bebedeira, é só de casa para a escola e tal. É a pessoa boa, certo? Mas Deus não já disse que com descrente não dá certo? Insistir para quê? Então, a questão da oração, irmãos, não é só o fato de orar. É o fato de entender a resposta. Isso faz toda a diferença. Porque orar, todo mundo pode orar. Agora, atender a resposta de Deus, será que todos fazem? Aí é outra história, é outros 500. Porque não é todo mundo que quer se submeter à vontade de Deus. Aí é onde o crente faz a diferença. O crente. Porque ele vai orar, Deus vai responder e ele vai se submeter à resposta de Deus. Mesmo que seja contrário à vontade minha. Eu orei a Deus pedindo uma coisa, mas eu já tenho um direcionamento, né? Às vezes eu já digo, Senhor, mas eu acho que isso aqui vai dar certo, se eu fizer assim. Aí Deus responde de outra forma, aí, e agora? Qual caminho eu vou seguir, né? O que eu já estava trilhando aqui, ou o que Deus me deu, que é totalmente diferente? Aí é onde está a diferença. Você vai encontrar a paz se você for seguir o caminho de quem? O seu ou de Deus? De Deus. Então aí é onde está, porque aí nós ficamos nessa luta. Não, Senhor, o Senhor apontou para acolá, mas eu acho que para ali, eu acho que é tão difícil por ali. Mas peraí, você já foi? Não. Como é que você sabe que é tão difícil? O que a Bíblia diz, o Senhor ensina que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então como é que você está dizendo que o caminho que Deus está apontando é difícil demais? Que o seu é mais fácil? É a questão do entendimento, do teu discernimento das coisas. Você tem que entender quem é Deus para que você possa tomar essas decisões. Pô, Deus respondeu ali. Rapaz, não tem nada a ver com o que eu estava pensando. Mas se Deus disse, eu vou seguir pelo caminho dele. Essa é a ideia. Quando Deus responde a oração, é assim que nós temos que agir. Entendeu? Porque aí você vai pegar um direcionamento melhor. Você vai acertar realmente. Se você seguir o seu caminho, se for contrário ao de Deus, é problema. Problema sério. E aí é o que você tem que ficar atento, né? Ouvir o Senhor com atenção. Ouvir. Abraão, ele orou, estava angustiado, orou várias vezes, ele falou com Deus várias vezes aqui, e Deus respondeu várias vezes. E Abraão, ele sossegou. Ele ouviu com atenção o que Deus estava falando e se acalmou. E é assim também que nós devemos fazer. Nesse encontro aqui de Abraão com esses anjos e com o próprio Senhor também, com certeza Abraão ouviu muitas outras coisas, né, que não estão relatadas aqui. Mas ele com certeza ouviu mais do que o que falou. Porque quando você vai se encontrar com uma autoridade, geralmente você ouve. Não é assim? Para quê? Para aprender. Porque nós precisamos aprender. Com relação às coisas de Deus, muito mais. Você vai se encontrar com Deus na oração para quê? Para aprender. Você vai falar e você vai pedir a Deus sabedoria para entender.
o que Deus está querendo lhe dizer, o que Deus está querendo lhe comunicar. E como é que você ouve a Deus? Lendo a Bíblia. Então isso quer dizer o quê? Que você tem que ler bastante a Bíblia. Para quê? Para que você tenha o conhecimento do que Deus quer de você. Você possa entender melhor a Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus vai te dando entendimento. Você pede a Ele sabedoria para discernir, para entender. O Espírito Santo te ilumina, você entende a Bíblia e você começa a entender mais a vontade de Deus. E aí quando você vai orando a Deus, Deus ele pode te dar um sinal miraculoso, um sonho, uma revelação, qualquer tipo de coisa que Ele pode usar o que Ele quiser, certo? Ele pode usar uma criança para te dar um sinal, Ele pode usar um animal para te dar um sinal, pode ou não pode? Pode, que Ele usou uma jumenta, lá com um balão, não foi? Ele pode usar o que Ele quiser. E se você tem o conhecimento bíblico, se já está lá na Bíblia, Ele pode trazer à tua memória. Olha, aquilo lá que você está me pedindo, está ali ó, na Bíblia. Tá? Lembra daquele texto lá? Lembra daquela história lá de Davi ou de Samuel, ou seja lá de quem for? Lembra que você leu aquela história? Se encaixa nesse teu pedido aí. É mesmo, então Deus quer que eu siga esse caminho. Por isso nós precisamos do conhecimento de Deus. Ler as Escrituras, estudar, ouvir, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, irmãos, resumindo, a oração ela é composta da oratória, falar com Deus, agir, fazer a nossa parte e ouvir. Ouvir a voz de Deus, ouvir a resposta de Deus e obedecer a Deus. A oração envolve todos esses fatores. Não é só falar, jogar tudo para lá, virei as costas e pronto. Como se nada tivesse acontecido. Não. Eu estou assumindo uma responsabilidade. Quando eu oro, eu assumo uma responsabilidade. Porque eu orei, pedi algo a Deus, eu incomodei a Deus, não foi? Incomodei a Ele. Então Ele vai me responder e eu agora tenho a responsabilidade de quê? Ouvir e obedecer. Então não é tão simples. Você precisa entender o seu papel na oração, para que realmente você tenha esse relacionamento com Deus. E assim você possa ficar em paz. Opa, eu orei, Deus me respondeu, agora a minha parte. A ação, vou agir, vou obedecer a Deus. E assim ao receber essas graças, as bênçãos que Deus tem para nos dar, que são muitas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Pai, pela bondade do Senhor em nossas vidas. Agradecemos ao Pai, porque o Senhor é bondoso, grandioso, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, e mesmo assim nos dá atenção. Ouve as nossas orações e responde conforme a Tua vontade. Pedimos ao Senhor, ó Pai, sabedoria para entender as respostas às nossas orações e quebrantamento, ó Pai, para obedecermos a Tua voz e assim fazermos o que Te agrada para a honra e glória do Teu santo nome. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante desse dia, Tua proteção, Teu cuidado, que à noite, ó Pai, possamos retornar para ouvir da Tua santa palavra e Te adorar. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.